Fala traders, aqui é o LC do Químico do Trade e a nossa aula hoje vem complementar o nosso famoso Model A de operações com o TBS. Eu postei algumas operações aí durante essa semana em regiões em que o preço fez ali o TBS com o Model A, no entanto não tinha capturado nem topo nem fundo de 1 hora e 4 horas. E aí a galera ficou com dúvida ali com relação ao primeiro vídeo que eu postei. Veja bem, as áreas de liquidez elas podem ser externas e também podem ser internas. O que nós vamos considerar como liquidez internas? BPR, Fair Value Gap e Fair Value Gap e Order Blocks de fluxo, beleza? Então veja bem, pessoal, eu vou mostrar algumas operações aqui dentro de Fair Value Gap, né? Mas também vou mostrar uns exemplos que nós operamos essa semana aí no nosso modelo tradicional ali de topo e fundo. Então veja bem, quando o preço estiver mitigando uma região interna de liquidez interna, como um Fair Value Gap de 1 hora, de 4 horas, ok? Desde que tenha um contexto bacana, então nós vamos fazer o seguinte, ó, você vai observar como que o preço, você vai esperar o preço chegar nessa área de Fair Value Gap, e aí, depois que o preço chegar aqui dentro, você vai descer o time para 15 minutos, 5 minutos. Se você tiver em 4 horas, você pode começar a descer para 1 hora. O ideal é, se der em 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, maravilhoso. Se der só em 15, tá ótimo também. Se der só em 5, você fica um pouquinho o pé atrás, tá bom? O ideal é que tenha ali em 5, em 15, mas ó, dá para operar tranquilamente, só com um TBS, um Model A só em um dos tempos, mas se tiver em mais de um, melhor ainda, beleza? Então o preço chegou aqui e o preço fez isso aqui, ó. O preço fez essa movimentação e aí fez o rompimento desse fundo, deixando em seguida o nosso Model A. O que seria o TBS? O TBS ficaria aqui, ó. Imagine que aqui foi um fundo, lá, um tempo gráfico de 15 minutos, e aí você fez um rompimento, teve um rompimento aqui com o corpo da vela. Então aqui estaria o nosso TBS, ok? Beleza. Aí, isso aqui não é uma movimentação, é só uma vela, ok? Essa vela que fez o TBS, nós vamos marcar o topo dela e quando o preço fechar acima dela, então está configurado o nosso Model A. Onde há a entrada? Quando o preço retornar para dentro do Model A. Para cá, então você vai fazer a conta. Mesma coisa serve para venda, beleza? Imagina que você está aqui, então, assim, ó. Imagina que você tem aqui um Fair Value Gap, uma movimentação que vai te permitir fazer a seguinte interpretação. O preço vem isso, recuando aqui, chega no Fair Value Gap aqui, ó, faz um recuo aqui, já lá em 15 minutos, o Fair Value Gap é de 4 horas ou 1 hora. Pode ser diário também, beleza? Faz um recuo aqui. Essa movimentação faz um TBS dentro do Fair Value Gap, ok? E aí depois confirma o Model A. Então, onde estaria o TBS aqui? O TBS estaria aqui, nesse último topo dentro do Fair Value Gap, ok? Ou pode ser acima já, pode ter mitigado. Então, aqui você tem o TBS, beleza? O rompimento com o corpo e aqui nós vamos ter o nosso Model A. Então, quando confirmar, quando fechar abaixo ali, Model A. A entrada vai dar quando o preço retornar aqui para dentro. Aí vamos procurar fazer uma venda, beleza? Então, você vai procurar um Fair Value Gap que tenha contexto ali numa região prêmio ou desconto, beleza? E vai tentar encaixar, beleza? Ah, mesmo que não esteja numa região prêmio ou desconto, dá para tentar? Dá, ok? Desde que você tenha paciência ali de esperar a confirmação do TBS com o Model A. Então vamos observar o que aconteceu aqui na Libra, né, GBP/USD essa semana. Mas ó, presta atenção no contexto, pessoal. Senão vocês vão querer, toda vez que der um TBS ali no gráfico, já vão querer esperar alguma operação. E é preciso que tenha ali captura de liquidez, ou externa ou interna. Neste caso eu vou focar aqui num exemplo aqui de uma interna, que era um Fair Value Gap, mas também tinha um fundo perto, beleza? Às vezes esse fundo não é exatamente uma liquidez externa, porque é dentro de um range menor. Mas isso não interessa muito pra gente, ok? Então veja bem, o preço tinha feito a captura desse fundo aqui, ó. E quando ele capturou esse fundo, o que tinha para ele buscar aqui em cima? Tinha esse Fair Value Gap, que era a liquidez interna, e ele buscou. Tinha esse outro Fair Value Gap, que era a liquidez interna, ele buscou também, até reagiu bonito nele. E ainda tinha esse Order Block aqui, o tempo gráfico de 1 hora, bonitinho, ok? Então veja bem, o preço vem daqui, ó, o preço faz a captura desse fundo, que também era um Fair Value Gap aqui de 1 hora, ok? Faz a captura e ele vai buscando faz a troca. Buscou um fundo, agora ele vai buscar Fair Value Gap. Com o Payroll, ele completou essa região, ó, fez a troca de liquidez, capturou aqui embaixo, foi trocando liquidez até fechar essa liquidez aqui de cima, ok? Com o Payroll, ele mitigou esse Order Block, aqui onde a gente estava esperando, beleza? E ele foi descendo. Na sexta-feira ele fechou aqui, ó. O que falta aqui, ó? Olha a troca. Pegou o fundo, Fair Value Gap, Order Block, vender vendo. Agora, a tendência é ele fosse buscar esse fundo, ok? Então, você tem esse fundo aqui de liquidez agora durante essa troca e depois desse fundo você vai ter esse Fair Value Gap aqui, ó. Foi mitigado só uma vez e estava aí praticamente em aberto, tranquilo? Então, nós vamos esperar ver como que o preço vai reagir
nessas regiões. Pronto, o preço consumiu essa região aqui. Então, não custa nada você verificar. Pô, o preço tirou esse fundo de 1 hora. Vamos descer para 15 minutos. Teve um TBS nessa região? Teve aqui, ó. Teve um TBSzinho aqui, ó. Beleza? Que horas? 18h15. Pô, quem vai operar 18h15, né? Aqui é um perigo, né? Você vai entrar na operação às 18 horas. Ah, mas é horário de Nova York aí. Então seria às 20 horas. É sessão asiática. Vai acumular aí para depois tirar. Então ninguém vai levar em consideração isso aí. Um TBS nessa região aí pode até ser válido ali num SDJPY, que anda bem à noite, no SDCAD, ok? GBP/USD e o euro não dá para considerar. Então, beleza, deixa o preço rolar aí, ok? Ó, não precisa nem marcar nesse horário aí, perder tempo. Vai dormir que ninguém é morcego para ficar a noite inteira acordado operando esse trem, beleza? Então aqui nós temos o seguinte, com certeza aqui nós temos um TBS, ó, que nem precisou ser dentro do Fair Value Gap. Olha esse TBS, temos um TBS de 1 hora, ok? E ele aconteceu dentro de um Fair Value Gap. Ele rompe esse fundozinho aqui antes e ele respeita dentro de um Fair Value Gap, ou seja, não precisava ser um outro fundo, pode ser dentro do Fair Value Gap. Só que isso aqui tá de 1 hora, tranquilo? Vamos descer para 15 minutos para saber se aqui dentro teve também em 15 minutos. Não teve. Veja que aqui em 15 minutos foi com o pavio. Em 5 minutos também não teve. Em 5 minutos também não vai ter aqui nessa região. Ok. Mas o de 1 hora tá válido? Não teve em 5, não teve em 15, mas teve em 1 hora. Onde que vai ser o nosso Model A? No topo dessa vela. Já foi confirmado? Não. Porque o preço não fechou ainda acima do Model A. Nossa próxima vela fechou acima, Model A confirmado. TBS, onde? Tem um fundinho anterior ali, ok? Não é tão antigo, ok? Era da madrugada. Que horas está acontecendo esse TBS? 2 horas da manhã. Ou seja, que região é essa aqui no horário do Brasil? 4 horas, que vai dar ali no auge da sessão de Londres. Então, pô, top. Já liquidei a Ásia. Estou com um Fair Value Gap para respeitar. Acontecendo um TBS dentro do Fair Value Gap ali, ok? O preço respeitou o Fair Value Gap. Podemos operar tranquilamente aqui, beleza? Poderia ser o TBS aqui dentro da região? Poderia. Não faz diferença ser o TBS aqui dentro ou ser um pouquinho fora, mas respeitar dentro do Fair Value Gap. É a mesma coisa, tá bom? O contexto é exatamente o mesmo. Muito bem. Onde que é a operação? Veja, quando o TBS é de 1 hora desse jeito, costuma dar as operações bem longas, ou seja, é um bom lucro. No entanto, stop loss, ele costuma ser mais caro, porque se você olhar por 1 hora, você teria que colocar aqui debaixo desse Fair Value Gap ou estourando aqui abaixo desse fundo. Pode ficar caro, aí você vai lá para 15 minutos, tentar filtrar, se tiver alguma região interessante para você filtrar. A única coisa que poderia ter de interessante aqui seria um pequeno Fair Value Gapzinho que tem aqui, beleza? Você ia ver se ia respeitar. Se não tiver, aí você vai ter que entrar no de 1 hora mesmo, tranquilo? Então, quando o preço retornar aqui para dentro, você não precisa perder tempo. Só se tivesse uma região, um order block bem claro aí mais embaixo, mas não tem. Quando o preço retornar aí, você já pode fazer a compra mirando lá em cima, beleza? Aqui já configurou a nossa entrada. Se você fosse colocar um stop loss aqui, aí eu entrei com a mão cheia, porra, fica bem caro. Então, o que você pode fazer? Reduz a mão. Ou então, tenta pegar aqui, com o risco de ter um stop loss. Mas não tem problema, o stop loss é de boa, é só aprender a lidar com ele, não mata ninguém. O que mata é não colocar o stop loss, beleza? Então, nós vamos buscar lá em cima. Então, o preço retornou aí para dentro, ok, manda bala, tá? O horário é condizente e quando o preço vem no Model A, geralmente ele acelera, tá bom? Então, é uma região muito forte mesmo. E o preço vai embora, entrada para mais de 1.000 pontos tranquilamente. O interessante é respeitar o Fair Value Gap, essa área de liquidez interna, para fazer uma troca lá para cima. Então, entrada perfeita, beleza, pessoal? Vamos mostrar mais alguns exemplos aqui envolvendo isso, tranquilo? Vou pegar aqui o euro. Aqui a gente tinha aqui essa movimentação. E aqui nós tínhamos esse topo aqui em cima. Por isso eu dei uma sweepada aqui, um order block aqui. Então, aqui tinha um grande order block. O preço estava vindo aí, subindo. E aí, na terça-feira, o preço veio forte nele aí e deu uma recuada. Beleza. Esse order block ainda é válido? Você pode deixar desse jeito aí. Mas, tem para que se preocupar muito com isso, pois você tem um topo aqui de 1 hora como referência. Esse aqui é o nosso exemplo clássico já, desde a nossa primeira aula do TBS. Preço, tirou aqui, né? Vamos descer para 15 minutos. Aquele topo lá em 15 minutos, ele tá aqui, ó. Tá vendo o TBS clássico aqui, ó, a vela com força, rompimento com o corpo dessa região, rompimento forte para enganar a galera, achando que o preço vai continuar. E logo em seguida, não tem enrolação, ele confirma o Model A. Pronto, perfeito. Essa é a operação que você pode botar 1% aí na sua conta toda vez que acontecer, quando ela for bonita desse jeito. Essa operação, ela foi no topo. Ela poderia ser exatamente desse jeito dentro de um Fair Value Gap. Ou dentro do Fair Value Gap já tinha um topozinho, se isso aqui fosse um Fair Value Gap, como que você interpretar? Pô, aqui é um Fair Value Gap lá de 1 hora
de 4 horas. Tinha esse topinho dentro dele. Então se está acontecendo dentro do Fair Value Gap de 1 hora de 4 horas, o TBS vale do mesmo jeito. Então não veja que não faz diferença. Aqui se é um topo, se é um fundo ou se é um Fair Value Gap. Beleza? Então fez o TBS aí. Onde é a entrada? Quando retornar aqui para dentro, ok? Pequenininho esse stop aqui de 15 minutos. O preço retornou aqui para dentro, você mete bala e vende, né? Então vamos ver, ainda não voltou. Geralmente ele volta e reage forte. Entendeu? Fiz a venda quando ele retorna aqui, top loss ali em cima, você vai buscar regiões aí para baixo. Assim que o preço andar, já andou duas velas dessa aqui, você não tem que esperar, porra, vou botar no 0 a 0. Já andou ali 100 pontos, 150 pontos, já se protege, tranquilo. Ia ter uma notícia, então não era só se proteger aqui e partir para abraço, né? E foi isso que aconteceu, né? Essa operação foi postada lá no nosso grupo, né? Eu postei, recomendei, fiz a postagem, quando o preço andou um pouquinho, já recomendei, vai ter uma notícia forte aí, pasta vermelha, é bom já colocar no 0 a 0, ok? Ou, se não quiser colocar no 0 a 0, aguenta a região aqui, o stop técnico é aqui. Mas, graças a Deus, o preço pegou a região aí e foi uma tacada violenta, beleza? Muito bem, pessoal. Aí o que acontece? Veja, logo em seguida aconteceu o seguinte, e nós vamos procurar regiões internas também. Então veja aqui, quando saiu a notícia forte lá e jogou o preço para baixo aí, violentamente, veja, quando essa vela fechou aqui, ela fechou dentro de um Fair Value Gap de 4 horas. Já posso apertar o dedo e comprar? Não, mas posso pensar? Sim. Nós estamos dentro de uma região em que o preço respeitou essa vela, então nós podemos levar para 15 minutos, né? E ver o que vai acontecer. E aí ele começa a retornar. Olha aqui, nossa TBS. Olha que TBS bonitão, forte, uma notícia e tudo, beleza? Onde está o topo dessa vela? Está aqui, ó. Tá aqui, nosso Model A. Já confirmou o Model A? Já. Recebi uma mensagem de um trader perguntando, porra, é loucura fazer, ele viu esse TBS também, né? E viu aqui o Model A. Mas, pô, tinha tido o CPI, né? E aí ele até me mandou uma mensagem perguntando, pô, é loucura fazer uma compra, pensar em compra agora? Porque o preço fez um TBS em cima, jogou o preço para baixo, né? E agora fez um TBS e confirmou um Model A para compra. Se teve essa notícia loucura, pô, tem contexto. Tinha um Fair Value Gap de 4 horas, teve o TBS, teve o Model A confirmado. Se voltar aqui, não é loucura coisa nenhuma, não. A loucura é saci não dá voadora, mas aqui não é loucura comprar aqui, com certeza. Então, quando o preço voltar aqui dentro, dá pra você fazer uma compra. Fica muito caro botar lá embaixo, fica absurdo. Coloque debaixo desse Fair Value Gap, beleza? Pronto. O preço retornar aqui, você botar aqui embaixo, se protegeu a compra, pelo menos ali até aquele topo, ok? E aí? E foi rápido, né? 3, 4 velas, o preço já tava lá em cima novamente, beleza? Fiz a operação, era num fundo de 4 horas ou de 1 hora? Não, era num Fair Value Gap de 1 hora. Tinha esses fundinhos aqui, ó. Esse fundo aqui de 15 minutos, ele teria relevância para um TBS? Se não tivesse esse Fair Value Gap aqui, não, porque isso aqui não era nada lá em 1 hora, nem em 4 horas, mas ele passa a servir para um TBS desde que aqui tem uma região interna, um Fair Value Gap, de no mínimo 1 hora. Aí pode acontecer tranquilamente, pode fazer tranquilamente desse jeito, beleza? Essa vela muito grande, ou seja, fica um TBS, fica um Model A grande, mas desde que tenha uma região dentro, assim, clara para operar, é tranquilamente uma região que você pode fazer de beleza? Então, foram 2 operações ali num dia de notícias, seguindo o modelo, ou seja, respeitando para cima e para baixo. Absurdo a eficiência dessas regiões aí, quando bem demarcadas, beleza? E aí, isso aqui é quarta-feira, 12 horas, né? Fez um TBS nessa vela aqui com um corpo de 1 hora, meio-dia. O horário aqui já é 2 da tarde, já não é bom. É de 1 hora também, caso você queira fazer uma entrada novamente, aí seria a terceira, né? Mas aí teria que esperar o preço voltar aqui para dentro, ok? Aqui é um TBS, aqui seria o nosso Model A, para tentar pegar a terceira operação no dia, né? Aí o preço fica feio aqui às 16 horas, pô, não dá para operar, tem que esperar pelo menos a sessão de Londres, né? Não vai fazer uma operação aqui às 18 horas, não tem liquidez. Nós sabemos que o preço vai acumular e uma hora vai dar um stop bonitão aí, então tem que esperar. Pula essa sessão aí, pula esses horários aí, ok? Aqui às 23 horas faz esse TBS aqui, ó. E aqui já 1 da manhã, beleza? TBS de 1 hora. Em 15 minutos, tá tendo TBS? Pô, em 15 minutos, olha o que acontece, ó. Quem rompe aqui essa região é um paviozinho. Então, não é legal fazer essa operação em 15 minutos. Vamos para 5, para a gente ver aqui se é possível identificar um TBS mais claro, tá? Ó, aí aqui também foi um paviozinho. Então, vamos ficar com 1 hora. Pronto, confirmou o Model A. O preço voltou aqui dentro dessa região. Já posso fazer a venda, com certeza buscando regiões aqui para baixo, ok? Se você quiser, vai para 15 minutos para ver se tem uma região só mais clara para você dar uma filtradazinha, ó. Tem esse order blockzinho aqui, ó. Acabou de tocar nele, pode vender tranquilamente, beleza? Entrada sinistra, ó, dólares o tempo inteiro. Então, tudo
tudo estando alinhado, pessoal, só não vai forçar, pessoal. Lembrando que eu não considero TBS de uma vela na outra, pessoal. É sempre em fundos anteriores. Ó. O pessoal já me mandou dúvida perguntando, isso é um TBS? Aí era uma vela rompendo a outra com o corpo. Não, eu não faço essa consideração, tá bom? É rompimento de um corpo, regiões de topo, fundo, ou dentro de Fair Valley Gap de 1 hora a 4 horas. Beleza? O preço captura essa região de novo aqui, ó. Vamos lá para 15 minutos. 15 minutos nós tínhamos isso aqui, ó. TBS de novo nessa região. Eu não vou considerar, aqui é um TBS dessa vela? Pô, tô cagando para isso aí. Eu quero olhar aqui topos anteriores, né? Um dos anteriores, beleza. Aqui é um TBS, com certeza. Onde foi o nosso Model A? Ó? Aqui, ó. Beleza? O preço voltou aqui para dentro, ó. Que era um Fair Valley Gap e aqui era um BPR também, ó. Por essa operação aqui, hoje à tarde eu já estava eu entrei com 5 lotes. Meu amigo voltou aqui, estava dando uma aula ali sobre modelos atômicos, né? Quando eu saí da aula, foi só uma pancada, ó. Tava terminando de romper esses fundinhos aqui. Fechei a operação, um lucro absurdo. Então, tanto faz ser em topo, pessoal, em fundo, como dentro de Fair Valley Gap de 1 hora e 4 horas, principalmente região prêmio desconto. Eu vou sempre procurar dentro dessas regiões ou próximo dessas regiões, rompimento de um topo, de um fundo, fazendo o TBS, confirmando o Model A, clicando e indo embora, beleza? Então, é um modelo fácil de replicar, tá bom? Abraço e até a próxima.